Bom dia, igreja, bom dia, família, bom dia, amigos. Que Deus possa te abençoar poderosamente nessa manhã. Vamos para mais um devocional, uma palavra de Deus. Quero pensar com os irmãos nessa manhã no livro de Gênesis, capítulo 7. Eu vou ler só o verso 10, que diz assim: E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Eu gosto muito desse texto porque Deus ele tem uma maneira de fazer as coisas extraordinárias. Deus coloca Noé em uma arca, pede Noé para fazer uma arca, coloca ele em uma arca, fecha a porta por fora e depois espera 7 dias para iniciar o processo do dilúvio. 7 dias. Eu imagino, nunca havia chovido na terra. Noé, na expectativa da palavra que Deus havia dado para ele, que iria chover, viria o dilúvio. Passa o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, quarto dia, nada acontece. O sol continua, tudo continua normal. Quinto dia, sexto dia, somente no sétimo dia que veio o dilúvio sobre a face da terra. A paciência, o esperar, o confiar em Deus, o crer que Deus deu uma palavra e o tempo pode passar, mas Deus permanece fiel. Eu sei que é muito difícil passar pelo teste do tempo, porque o tempo nos traz ansiedade, nos traz preocupação. Nós olhamos para a promessa e olhamos para o tempo e não conseguimos enxergar que Deus vai fazer, e muitas vezes ficamos desesperados, ficamos angustiados, ficamos estressados, porque a promessa passa pelo teste do tempo. E a nossa fé, às vezes, é abalada por causa do tempo. E eu quero deixar essa palavra você meditar nessa manhã. Confia em Deus. Mesmo que todas as circunstâncias diz o contrário. Se Deus lhe deu uma palavra, se Deus disse que vai fazer, não importa o tempo, não importa a temperatura, nada importa. Você e eu precisamos confiar em Deus, superar a espera, confiar que Deus vai fazer. Eu sei que às vezes isso tudo é uma batalha na nossa mente, e o tempo é algo que consome a nossa mente, consome na nossa vida, mas Deus deu uma palavra, e a palavra de Deus pode passar o tempo, pode passar um dia, 2 dias, 10 dias, um ano, aquilo que Deus disse vai cumprir. Davi, ele esperou 16 anos para assumir aquilo que Deus havia falado com ele. José esperou 16 anos. O tempo é algo difícil de esperar, mas eu preciso crer, eu preciso confiar, eu preciso crer que Deus fez uma promessa e aquilo vai acontecer. E aconteceu que depois de 7 dias vieram o dilúvio. Por que Deus esperou 7 dias? Para testar a fé de Noé? Para ver se Noé ia ficar confiando? Não sei, mas eu sei que a promessa de Deus se cumpre quando Ele nos dá a sua palavra. Creia nele nessa manhã, confia nele nessa manhã, coloque as suas expectativas nele nessa manhã. Não tenha medo de crer em Deus. A palavra dele é fiel, é verdadeira e ele não volta atrás. Vamos orar nessa manhã? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, tudo passa pelo teste do tempo. Abraão esperou mais de 20 anos a promessa do seu filho Isaque. Eu sei que tudo passa pelo teste do tempo. Noé esperou esses 7 dias, mas eu imagino que mesmo que o diabo ficava soprando no seu ouvido que a chuva não iria vir, o dilúvio não ia acontecer, Noé permaneceu firme e inabalável. Deus nos ajuda a olhar para os desafios, para olhar para as dificuldades e confiar no Senhor, e crer no Senhor, e esperar no Senhor, porque o Senhor há de fazer aquilo que prometeu.
a sua promessa se cumpre. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Eduardo, da IDPB Caeiras, uma família para pertencer, crescer e servir. Que Deus te abençoe. Confie no Senhor nosso Deus. As suas promessas vão se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Um grande abraço.